Oi gente, eu sou a Kellen e como é que vocês estão? O vídeo de hoje é vídeo de leituras, faz muito tempo que eu não trago esse vídeo pro canal, porque realmente meu ritmo de leitura diminuiu muito esse ano e vocês acompanharam ao longo dos vídeos, né? Esse vídeo inclusive vai sair até atrasado do que eu tinha planejado, mas tudo bem, né? O importante é o vídeo sair. Então, eu vou falar das leituras que eu fiz até o mês de setembro, porque eu estou gravando no mês de outubro e já dentro do mês de outubro já tenho conclusões. Então, não vou incluir eles nesse vídeo, vou deixar para fazer um vídeo de outubro, novembro e dezembro juntos, né? Que eu acho que fica mais apropriado, né? E vamos falar das leituras. Alguns foram em e-books, outros foram em livros físicos. Vou mostrar cada um por ordem de conclusão e o que eu achei. Mas antes de eu começar o vídeo, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Comentem nos comentários o que vocês têm lido nos últimos tempos, que vocês têm curtido bastante ou que vocês não tenham gostado. Quero muito saber. E o primeiro livro que eu concluí foi dessa lista, né, de leituras de concluídos, foi Amante Desperto. Vou deixar a capinha aqui. Eu li em e-book. Esse é o terceiro livro da Irmandade da Daga Negra, ele é o livro do Zi e eu acredito que foi um dos melhores livros da saga que eu li até o momento, inclusive eu favoritei com Tulipa, dei selo ótimo de cerejeira, porque ele é um livro muito completo, não só porque fala da história do Zi, dos traumas dele e lida com isso, e é uma completa continuação do volume 2, então onde para no volume 2 continua no volume 3, já aprofundando na história dele. Além disso, a gente tem camadas de outros personagens, como o John, que a gente vai estar tendo o desenvolvimento da história dele com o Thor, né? E muitas outras coisas vão acontecendo. E, assim, é um livro muito completo, sabe? Porque também tem o Butch, que tá no rolo dele com a Marissa. Então, assim, tem muitas outras coisas acontecendo e coisas importantes acontecendo pra Irmandade. Então, é um livro que eu acho que é muito necessário a leitura para você entender o universo em si. Gostei demais, por isso que eu dei uma nota tão alta. E ele, assim, ele é completo em tudo, não só com os outros panos de fundo, que são muito bons, dos outros personagens, mas a própria história do Zi, o desenvolvimento do relacionamento dele com a Bella e como ele resgata a Bella, porque quem leu sabe que no volume 2 ela foi sequestrada. Então no volume 3 a gente tem esse resgate, né, da Bella e várias outras coisas acontecem. Finalmente vemos um momento que uma vampira está no cio, então tipo, é muito louco, louco, em vários pontos, então é um livro muito bacana de ser lido. Na sequência, eu completei mais um livro da nossa querida Lucinda Riley, que é A Sala das Borboletas. Eu marquei algumas coisas, né? Vou ser modesta e dizer que só são alguns pontos, são muitos, né? Lucinda é maravilhosa, é um livro muito incrível, mas é um livro que, comparado a outros livros dela, eu sinto que não tiveram tantos personagens memoráveis. Eu gostei de dois, assim, muito bons, dois ou três, né, que eu posso assim dizer, que são muito bons. Os outros personagens foram mais passáveis. Então, a gente tem alguns plot twists muito profundos aqui, de desenvolvimento em relação a drama de família, né? A gente tem a protagonista, que é uma protagonista idosa. Sim, ela tem mais de 70 anos. Então, a gente vê os filhos dela, o desenvolvimento dos relacionamentos dos filhos dela. O personagem que eu mais gostei foi a nora da protagonista, então não foi nem a protagonista, mas o plot de desenvolvimento da protagonista é muito bom. O dos secundários o único que é muito bom, na minha opinião, que até ultrapassa da protagonista, é a da nora dela. Que, nossa, ela tem uma vida muito difícil, muito difícil. E até quando ela resolve, assim, se libertar, né, da situação, ela ainda tem que encarar muitos preconceitos, inclusive dela mesmo, sabe? De querer mudar a vida dela, de enxergar que o casamento dela começou ruim e continuou ruim, sabe? E que não ia melhorar, porque o filho da protagonista, que é a Pose, não tem essa vontade. E aí a gente tem um estrangeiro escritor que vem pra cidade deles, e tá divulgando o livro e também quer encontrar um lugar para poder escrever, acaba alugando um quarto na casa enorme da Pose.
E assim, e a gente tem o drama da Pose, do livro todo dela querer vender a casa dela de família. E assim, uma grande tragédia aconteceu nessa propriedade e que a Pose não sabe. Então assim, tem muitos plot twists rolando aqui. Então é um livro que te surpreende, te deixa com raiva de alguns personagens, te deixa ansioso com os outros personagens. Então como ele tem uma salada muito boa, eu dei o selo Amor Perfeito, que é um bom livro. Ah não, eu dei o selo Lotus, que é um ótimo livro, porque realmente a salada dos personagens é muito boa. Mas aqueles personagens que você esperava muito, como a protagonista ou os filhos da protagonista, eles deixam muito a desejar. Então, por isso que eu não dei 5 estrelas, tá? Além disso, o plot da Nora, que é a minha personagem favorita, eu senti que a Lucinda pecou em algumas coisas, porque ela acaba incitando muito o personagem a trair, né, dentro do relacionamento dela, sendo que ela poderia ter primeiro resolvido a situação dela e depois ter vivido outra história. E as coisas atropelaram, e eu não gosto de livro com traição estimulada, e eu sinto que foi isso. Então, não é que eu não gosto desse livro. Como tem esse ponto que me desagrada muito, ele perdeu estrela. Entenderam? Mas é um livro muito incrível. Lucinda é incrível, né? Vocês que já leram livros da Lucinda sabem do que eu tô falando. Ela é uma contadora de histórias absurda, né? E eu pretendo ler toda a obra dela, então sim, ele vai permanecer na minha estante para eu revisitá-lo em outro momento. Mas fica aqui, ó o tanto que eu marquei, gente. Lucinda, Lucinda, né? Não tem o que dizer. E vamos para o último livro que terminou os 4 livros da série Os Roxbys, que é Uma Noiva Rebelde. E a gente tem a filha mais nova dos Bridgertons, né? Que ela é dita como uma ruiva, um castanho avermelhado. Então, assim, essa capa ficou perfeita, muito, muito perfeita, para retratar a Georgiana. E assim, a Georgiana se mete numa enrascada muito grande, porque ela tá meio que sendo alvo de um carinha que quer se aproveitar dela e do dote dela. Só que ela é uma menina que luta muito, sabe? Como eu posso dizer que ela luta muito? Assim, dentro do aspecto, ela é uma pessoa... Fala assim que ela é rebelde, porque na verdade, dentro dos conceitos daquela época, seria uma pessoa rebelde. Mas eu não consigo ver ela como rebelde de verdade, sabe? Ela só quer as coisas muito certas, então ela não aceita ser enganada, ela não aceita ser deflorada, então tudo ela reage, ela luta pela justiça, então sim, com as coisas injustas que começam a acontecer com ela, ela vai atrás de outras coisas, então rola toda uma situação muito comprometedora, e aí os padrinhos da Georgina, que são os Roxbys, que são os vizinhos, eles meio que forçam um dos filhos deles a pedir ela em casamento para que todo o burburinho e o suposto casamento forçado, né, com esse carinha que tenta se aproveitar da Georgina, Georgiana, não dê certo. Então no início você acha que até é um casal muito improvável, o cara é médico, ele tá se formando, a Georgina até gosta dele, mas tipo, ela não tinha um amor assim por ele. Então assim, as coisas vão acontecendo muito devagar, mas vão num ritmo bom. Então, a história toda, o desenvolvimento todo é bom até o final. Então, o final, ele é incrível. Ele não é um final que vai te mostrar ela grávida ou com filhos. E sim, ela sendo ativa, né? Dentro da vida do marido dela, né? E, porque, obviamente, que eles vão acabar se casando. Vocês sabem disso. Então, mesmo que fale, mas Kelly, mas isso é spoiler, você não gosta de falar de spoiler. Assim, eu normalmente não falo spoiler, mas é o que já se espera, né? Os livros dos Roxbys é como os Roxbys se casam e com quem se casam. Então, se o plot é de um dos filhos do Roxbys com a Georgina, vocês já esperam que eles vão se casar de uma forma ou de outra. Então, o final, ele é, como eu posso dizer, uma evolução esperada. Então eu não achei nada de surpreendente, entendem? Então aconteceram alguns trechos mais emocionantes e tal, mas no geralzão ele ficou na mesmice, na minha opinião. Por isso que depois desse, eu já tinha isso tomado como decisão, que depois que eu terminasse de ler os Roxbys, eu ia dar uma parada de ler os livros da Julia Quinn, porque eles meio que ficaram previsíveis pra mim, de tantos livros dela que eu já li. Então, esse fechou o quarteto, eu ainda estou decidindo se eu vou permanecer com a obra ou não, porque se eu avaliar os 4 livros, o primeiro continua sendo o meu favorito, então, assim, não sei, sabe, eu estou avaliando ainda se eu passo pra frente ou não.
Mas, assim, é uma história, assim, que você... esquecível. A verdade é essa, ela é esquecível, sabe? Você lê, se diverte, mas é só aquilo. Sessão da tarde e acabou, sabe? Então, eu dei o selo Amor Perfeito, que é bom, né? Tá na média, mas não te traz nada extraordinário. Na sequência, eu completei a leitura do Amante Revelado, que é o livro do Butch, da Irmandade da Daga Negra. Deixa aqui. E foi um livro muito cheio de muitos plots, muitas mudanças dentro da própria da Irmandade. Coisas, assim, muito loucas aconteceram, sabe? E, assim, e o relacionamento do Butch e do Vi tomam outro aspecto. Revelações pesadíssimas são feitas. O próprio Butch em si, há uma grande transformação nele, né? Porque ele é um policial humano que se apaixonou por uma vampira. Então, assim, ele tá imerso dentro desse mundo, né? Da Irmandade. E, assim, ele acaba sendo, no início do livro, ele acaba sendo pego pelos inimigos. Ele é infectado pelos inimigos. E o Vi tá ali sempre purificando ele, né? Com a mão brilhante dele de luva. Todo mundo sabe disso, que fala desde o início que ele tem algumas habilidades a mais que os outros não têm, vê o futuro e tal. Então, assim, o Vi desde o início tá sempre tentando proteger o Butch de uma forma ou de outra, e a gente consegue entender melhor o relacionamento dos dois, como um completa o outro, como irmãos, né? E tem a Marissa, e tem todo o relacionamento dele com a Marissa. Eu acredito que do livro inteiro do Butch, a parte que é mais... assim que eu posso dizer, que é mais fraca, é o relacionamento amoroso. Todo o restante ali é muito bom, sabe? Ele é muito gostoso de ler, muito incrível, cheio de reviravoltas. Então é um livro que eu dei 5 estrelas, selo cerejeira, só não favoritei. Porque que o romance não engranou. E, gente, o ponto principal de cada livro é que cada irmão da Irmandade encontra o seu grande amor. E assim, o Butch tem tantas transformações com ele, então o livro é muito bom, 5 estrelas. Mas por causa que o romance ficou meio cara de quinta série, sabe? Eu não sei explicar. Eu não favoritei, mas eu dei 5 estrelas. Entenderam? Espero que sim. Então vamos para uma das grandes decepções. Os 6 Grows. Sim, eu tava arrastando essa leitura, não sei se era de fevereiro, de janeiro, demorou muito pra eu concluir. Eu tava até marcando, depois eu retirei, porque era um livro que me prometia muito. Inclusive, eles diziam que a escritora tinha se inspirado num livro de muito sucesso, que é a... eu não sei o que é da Floresta. É um livro de uma autora muito, muito renomada, sabe? Mas, gente... acho que ficou na inspiração. Eu senti que em muitos momentos os personagens não estavam completos, não estavam bem desenvolvidos, alguns foram bem subaproveitados e o rolo todo foi muito devagar e assim, algumas coisas que poderiam ter sido muito melhor não foram. E depois do meio pro final parece até que a nossa protagonista tem um relacionamento tão pesado com a tal da madrasta dela que tipo... começa a se tornar extremamente importante, que no início do livro não parecia ser tanto assim. Então ficou um peso desproporcional em relação a isso, em relação ao relacionamento dela com os irmãos. Então, assim, eu tenho tantas críticas a tecer dessa leitura que fica muito difícil dizer todas elas neste momento, sabe? Mas eu não gostei. Não vou ler a continuação, é uma duologia, eu vou passar esse livro pra frente, com certeza. Eu vou, na próxima leva de livros que eu vou me desfazer, esse vai estar no meio. E não tenho interesse nenhum de continuar lendo. Gente, foi muito arrastada pra eu completar. Meu Deus, foi um suplício pra eu completar, sabe? É nesse grau que eu tô explicando pra vocês. Então, gente, eu não curti. Mas eu não posso dizer que o livro todo é ruim. Tem um ponto aqui, um ponto ali que é interessante, sabe? Então por isso eu dei selo Margarida, tá? Que é regular. E ficou nisso, 2 estrelas. E fechamos com chave de ouro com Os 8 Vestidos Dior. Foi uma grande surpresa. Era um livro que eu esperava que eu ia ter drama familiar e conhecimento de moda. E eu achei que ia ficar nisso. Mas ele foi muito além disso. Ele tem um plot familiar muito incrível. Tem uma história de uma família toda sendo contada. Então, assim, eu achei que era uma coisa muito específica, mas não. Realmente teve uma amplitude muito maior. Gostei demais do livro. Ele me surpreendeu em muitas camadas, inclusive da própria história do Dior, do
Christian Dior e da marca e de como a marca Dior é muito estimada, né, em Paris. Então, assim, gente, foi, além disso, todo o passeio dentro do mundo de Paris, com monumentos que eu nunca tinha ouvido falar e que são interessantíssimos, que depois eu fui procurar, né, mais a fundo. Eu gravei uma resenha sobre esse livro, tá aqui no canal. Se você tiver um tempinho, eu te convido a assistir, porque realmente vale muito a pena. É um livro que te surpreende, com muitas e muitas camadas de aprofundamento e desenvolvimento, não só de personagem, mas de enredo também, de acontecimentos, sabe? Então é um livro muito, muito incrível que eu super indico. Então foi um livro que me surpreendeu, não esperava tudo isso dele. Nem conhecia essa escritora, depois eu vou olhar com mais cuidado outros livros dela, né, pra ver se eu me interesso pra ler mais algum. É um volume único, então começo, meio e fim, a história é bem fechadinha, então você tem todas as suas respostas para todos os mistérios, porque é um livro de muito mistério, sabe? Porque a gente tem a Lucille, que é neta da Sylvie, e que é enviada para Paris para resgatar um vestido. E quando ela chega lá, ela descobre que são 8, não são 1. Que a avó dela quer muito ter de volta. E a avó dela já tá assim no fim de vida. Ela já é auxiliada por uma enfermeira boa parte do tempo. Ela tem a própria casa, mas ela tem que ter ajuda. Ela tem problemas de saúde sérios e tal. Então a própria Lucille tem dificuldades de relacionamento com a mãe, raízes de relacionamentos ruins da mãe com a avó, né, da Lucille. Então, assim, o negócio é muito mais profundo e a gente tem uma resolução de muitas situações ruins de muitos anos dentro desse livro. Então é um livro muito incrível, ele entrega muito, vale muito a pena. E esse foi o último que eu li dentro desses últimos meses. Como eu falei, eu já tô com leituras concluídas em outubro, mas eu vou deixar pra gravar um vídeo só até o final do ano, porque eu não acho que eu vou ler... Ai, Kelly, você vai ler 5 livros por mês? Não, acho que não. E além disso, quando vai chegando dezembro, as períodos de festas, a gente fica mais, né, animado, muita coisa acontece, então nem sempre a gente tem tanto tempo. Mas essas foram as minhas últimas leituras. Me contem se tem algum livro que chamou a atenção de vocês. Eu quero muito saber, tá bom? Tchau! E até o próximo vídeo.